Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé para a nossa celebração nesse dia que as pessoas comemoram como o dia do amigo. Então, vou te dar a oportunidade de você cumprimentar não uma pessoa, mas duas, três, dá aquele abraço de amigo. Nós somos irmãos, somos corpo, mas também somos amigos. E é assim, dessa forma que o Senhor nos quer. A você que está cultuando conosco pela internet, celebra o Senhor nesse dia também. Mas uma próxima oportunidade, venha celebrar conosco presencialmente. Porque nós temos um Deus grande, irmãos. Grande é o nosso
pastor Isaías, né? O Wonderful. Então nosso Deus é grande, querido. E é a Ele que você tem que pedir as suas orações, enviar suas orações e reconhecer a sua soberania. Então já nesse primeiro cântico, você vai ter a oportunidade de dizer para o Senhor e reconhecer a sua grandeza. Você vai dizer mais uma
Se a porta abrir, vai se fechar. Se a bênção vier, segurar do fogo, se tudo der certo. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor, independente da situação, Ele continua sendo Deus. Aleluia, querido. Pode sentar, nós vamos ver o vídeo de missões. Aos 14 anos eu fui chamada para a obra missionária. E ali Deus me mostrou que o meu campo missionário era a capelania hospitalar. E eu passei pelos processos, quando nós somos chamados para fazer o ídolo de Jesus, precisamos ser lapidados por Deus. Eu fiquei na ala das mãezinhas que perdiam os bebês. Aí eu fui entender o para que eu passei por aquele processo doloroso de perder um bebê. Porque ali eu estava sentindo a dor daquelas mãezinhas. E Deus pôde me usar com palavras de acordo conforme elas precisavam ouvir. Hoje eu faço parte da equipe de capelania hospitalar, liderado pelo capelão João Pereira. Nós fazemos um trabalho lindo e edificante no Hospital do Rocha Faria e no Lar Batista do Idoso. Para mim tem sido um trabalho maravilhoso. Chego ali, encontro almas sedentas de palavras, de um apoio, de oração, e realizamos o trabalho também no Lar Batista do Idoso. Como é gratificante chegar ali e ver o sorriso daqueles idosos. E nós temos vários hospitais que Deus está abrindo as portas, mas poucos são os ceifeiros. E com certeza, unidos, nós vamos gerar vidas. Boa noite, irmãos. Vimos agora o nosso vídeo sobre a missão a capelania hospitalar, né? E há quanto tempo, né, o Senhor vem chamando, precisando, clamando por obreiros, por ceifeiros, em todas as áreas, né? Nas áreas da área hospitalar, em todos os testemunhos que nós vemos, todos os vídeos que nós vemos. Precisamos de gente para cuidar das capelanias, não é? Falta gente na capelania do presídio, falta gente agora na capelania hospitalar. O Senhor está abrindo portas, mas como a gente pode ver, né, os ceifeiros são poucos para a seara, né? Que Deus possa estar levantando entre nós, idosos mesmo, né? Que a gente já está idoso, né? Assim, achando que não serve mais para nada, né? Mas a gente serve, né? Então, que Deus possa estar nos capacitando, nos lapidando, irmãos. É porque ela falou ali, lapidar. Então, você tem que sentir a dor do outro, né? Essa semana eu vi um comentário que dizia que só quem sente a dor do outro é quem já passou pela dor. E nós, quando passamos pela dor da perda de uma pessoa, da enfermidade de uma pessoa, a gente sabe a dor que é. Então, que nós, o Senhor possa estar nos voluntariando para essa obra. Porque já Jesus dizia, já naquele tempo, que a seara estava branca, mas os ceifeiros eram poucos. Que o Senhor da seara possa estar levantando ceifeiros para a sua seara, né? E assim nós vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja levantando obreiros para a seara dele em nosso meio. Que Deus possa estar provendo jovens, quem for chamado para ir para a seara esteja aceitando o chamado, né? Que Deus possa nos abençoar.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, sabemos, meu Deus, eu sei, Senhor, das nossas limitações, da minha limitação, Senhor. Mas eu sei também, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia para com as pessoas que sofrem, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa estar levantando entre nós, na Tua Igreja Batista Jardim Santíssimo, pessoas para trabalhar na capelania hospitalar, Senhor. É difícil, Senhor, é difícil enfrentar um hospital, ver tanto sofrimento, ver tanto descaso muitas vezes, mas, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão lá precisam de ouvir que o Senhor é Deus, mesmo enfrentando as enfermidades, mesmo nas lutas, o Senhor nunca nos deixa só, porque se nós estivermos sós, com certeza não suportaremos. Senhor nosso Deus, levante ceifeiros para a Tua seara, Senhor Deus, e eu te agradeço, te louvo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Estava me ouvindo a nossa irmã Joselita. Eu louvo a Deus porque o Senhor, nos mais de 20 séculos, usa pessoas como nós, que em muitos momentos nos sentimos limitados, incapacitados. O reino de Deus, ele é proclamado e ele existe durante todos estes séculos por conta de gente que depende do Senhor. Nós estamos unidos gerando vidas. Esse é o nosso tema desse mês de julho, fazendo missão, essa campanha de Missões Rio. E, meus irmãos, nós precisamos orar por missões em nosso campo carioca, orar para que Deus nos dê estratégias aqui, a partir da nossa igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, para que nós sejamos instrumentos das mãos do Senhor para atender, para abençoar a nossa comunidade. Eu louvo a Deus porque o Pai tem plantado essas sementes de vida em nossos corações e tem nos abençoado muito, muito nesse tempo. Meus irmãos, nós também poderemos, nos próximos minutos, trazer ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Semana após semana, culto após culto, uma das partes muito importantes em nossas celebrações é quando nós temos o privilégio, a oportunidade de participar da obra de Deus através de nossos dízimos e ofertas. Louvo ao Senhor, porque a nossa igreja, ela não caminha através de recursos estatais, não dependemos de favores financeiros de políticos, mas nós caminhamos firmados na fidelidade do Senhor através da vida de cada irmão e irmã. E nessa noite não será diferente. Estamos no mês de julho, no meio do mês de julho. Ainda dá tempo de você, nesse mês, trazer o teu dízimo, trazer a tua oferta. Meu irmão e minha irmã, se nos últimos meses a prática da entrega do dízimo não foi uma constância na tua vida, tenho dito deste púlpito: Deus não é agiota, Deus não é banqueiro. Certe tua vida com Deus, se arrependa, peça perdão por este pecado e passe então a partir deste mês a entregar o teu dízimo com fidelidade. A entrega do dízimo e da oferta é parte preponderante no entendimento do que é ser membro de uma igreja. Você que está aqui, você está conosco virtualmente, você pode contribuir nessa noite. Também nossos dados bancários estão aí projetados. Você pode fazê-lo fisicamente, trazendo aqui ao gasofilácio, ou pode fazer a sua oferta e o seu dízimo através dos dados bancários de nossa igreja. Abençoe a obra do Senhor nesse tempo. Eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez onde você está. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você chegou aqui hoje alegre ou meio murchinho pelas questões da vida, mas aproveite esse momento para apertar a mão do seu irmão, dizer: meu irmão, alegre-se em Deus. Fala com ele isso, fala com ela. Alegre-se no Senhor. Cadê aquele sorriso que só você tem? Então aperte a mão do seu irmão e enquanto cantarmos a próxima canção, entregue.
queremos estar. Escondidos, protegidos, amparados, acolhidos, Senhor. Obrigado, Pai, pela fidelidade do teu povo nessa noite, pelos dízimos e ofertas que foram entregues. Obrigado, Senhor, porque tu amas esta igreja. Senhor, eu tenho a convicção em meu coração de que teu amor por esta igreja é profundo. E prova disto é que o Senhor tem separado para congregar neste lugar homens e mulheres que amam a Ti, que amam a Tua obra, que amam a Tua causa e por isso amam a Tua casa. Multiplica, Deus, os recursos. Pai, temos muitos sonhos em nosso coração, temos muitos projetos, também demandas diante de nós. Declaramos aqui diante dos céus, diante da terra, e para que o inferno ouça, que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas confiamos em Tua palavra que diz que esta é a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca prevaleceram e jamais prevalecerão, porque esta igreja é do Senhor. Então, Pai, abençoe a Tua igreja aqui, Jardim Santíssimo. Nos abençoe, Pai, para que nesse tempo, mais do que nunca, nós cumpramos o Teu ID e vejamos, ó Pai, Teu agir em nosso meio, através da multiplicação dos recursos, através das estratégias que o Senhor tem posto diante de nós e as muitas outras que o Senhor vai colocar diante de nós, para que a nossa igreja cada vez mais seja atuante, relevante e transformadora nesta localidade. Nesse mês, ó Pai, nós estamos envolvidos em Missões Rio. Nós pedimos, ó Deus, pela nossa cidade maravilhosa, nós pedimos pela nossa zona oeste, ó Deus, e nós pedimos aqui pelo bairro de Santíssimo. Ó Pai, pedimos pelos bairros adjacentes a nós. Estenda Tuas mãos. Repreenda, Senhor, toda potestade de violência, de prostituição. Repreenda, Senhor, toda hoste infernal da maldade. E que a nossa igreja, junto com as outras igrejas plantadas neste lugar, que nós possamos resplandecer a luz de Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Continue reinando neste culto e falando aos nossos corações. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Eu quero refletir com você sobre a palavra de Deus. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria convidar a igreja para um momento de oração. Eu estava aqui louvando a Deus com os irmãos e em cada culto, a cada celebração nossa, nós temos uma ordem de culto que nos orienta, enfim. E enquanto eu observava a ordem de culto dessa noite, chegou a mim um pedido de oração. Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem o pastor Davi Curti. Ele foi presidente da ordem, ele hoje pastoreia a Igreja Batista em Piedade, se não falha a memória, eu não vou lembrar agora. Mas ele vai passar por uma cirurgia muito sensível na próxima sexta-feira, uma cirurgia de coluna. Ele tem um problema crônico de coluna, e vai passar por uma cirurgia de coluna na próxima sexta, uma cirurgia muito sensível, muito séria, e eu gostaria de orar pelo pastor Davi Curti, junto com a nossa igreja, mas também lembrar dos nossos irmãos e irmãs que se encontram carecendo de uma ação potente de Deus. Nossa irmã Marlene Caria continua internada, hospitalizada, a sua situação é sensível, e nós temos orado continuamente por ela, e eu quero que a igreja continue intercedendo, porque nós cremos em milagres, irmãos. O Senhor faz milagres, o Senhor opera o sobrenatural. Hoje tive notícias que o Leandrinho teve alta, está em casa para a glória do Senhor. Isso é milagre, gente. Algumas semanas aqui oramos, Leandrinho estava entubado, uma situação séria, ele voltou para casa. No decorrer dos processos médicos,
surgiu a possibilidade de uma bolsa lateral para um processo digestivo, e essa possibilidade foi extinguida, extirpada, eliminada, graças a Deus, que seria mais uma demanda para o Leandrinho. Nossa irmã Joelza, por quem oramos também, está em casa. Então, queridos, estamos diante de lutas? Estamos. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. E a gente precisa, nesse tempo, perseverar em oração. Eu apresentei aqui algumas demandas, né? Nosso pastor Davi Curti, nossa irmã Marlene. Podemos hoje agradecer pela alta que o Leandrinho teve, por nossa irmã Joelza, que está em casa, perdão. Nossa irmã Nilda recentemente esteve internada, oramos por ela, ela teve alta também. Então, são muitas manifestações da bondade do Senhor. E nós hoje somos inspirados a continuarmos em oração. Então, nos próximos minutos, antes de nós abrirmos a palavra, para lermos a palavra e refletirmos, eu quero pedir que o Denis venha aqui à frente. Vem cá, Denis, por favor. Quero pedir que o Denis nos conduza em uma palavra de oração, de intercessão nessa noite. E nós, enquanto apresentarmos a Deus esses motivos, você também vai apresentar os seus motivos. Quem sabe você trouxe hoje alguma questão, de repente as coisas na tua casa não estão muito bem, as tuas finanças não estão legais, quem sabe familiares teus estejam com problemas. O que faremos? Oraremos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se no lugar onde você está, você pudesse ajoelhar, quiser se ajoelhar, faça isso nesse momento. É tempo de levantarmos um clamor nessa noite e orarmos ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Nós já estamos em adoração a Ti, nós já estamos em culto ao Senhor, mas nesse momento nós não queremos trazer nossas petições, não queremos trazer as nossas vontades a Ti, Senhor, mas queremos orar pelo nosso irmão, queremos orar pela nossa irmã. Toma, Senhor, o pastor Davi em Tuas mãos, Senhor, neste momento, Senhor. Esse homem que vai passar por uma cirurgia, que é tão sensível, tão delicada, mas que a Tua boa e forte mão possa estar com ele nesse momento, controlando suas emoções, controlando sua mente, controlando, Senhor, tudo que ele esteja passando nesse momento, controlando também a sua família, para que essa cirurgia venha a ser um sucesso, Senhor. Toma a equipe médica nesse momento, desde já, Senhor, prepara toda a equipe, prepara todo o material, que, Senhor, o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessa situação. Senhor, toma também, Senhor, nossa irmã Marlene, Senhor. A situação dela é bem complicada, mas nós cremos num Deus que faz milagres. O Deus que operava milagres lá no Antigo Testamento, operava milagres no Novo Testamento, e até hoje também opera milagres. Que o Senhor vá de encontro a ela nesse momento, Senhor, onde quer que ela esteja. Toma, Senhor, os aparatos médicos, ó Deus. Toma, Senhor, a equipe que está cuidando da Tua filha, Senhor. Que haja melhora, que haja recuperação, que Seu organismo, ó Deus, venha, Senhor, ter respostas, ó Deus, de todo o tratamento que ela está passando, mas que, Senhor, também o Seu nome seja glorificado. Nós pedimos por restauração, nós pedimos por cura, mas que a Sua vontade seja feita, Senhor. Mas que a Sua vontade seja feita e que nós entendamos, ó Deus, essa Sua vontade. Mas nós Te agradecemos também nesse momento, Senhor, pelo Leandrinho, nós Te agradecemos pela irmã Joelza, pessoas que nós oramos aqui, pessoas que nós estávamos clamando a Ti, e o Senhor ouviu as nossas orações. Quão agradecidos nós somos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que também ouve orações, atende o clamor dos justos. E nesse momento, Senhor, nós queremos Te agradecer por essas pessoas. Tantos outros, ó Deus, familiares nossos, tantas outras pessoas, ó Deus, amigos, conhecidos que estão passando por dificuldades. Que o Senhor vá de encontro nesse momento. A oração, Senhor, dos Teus filhos que estão aqui de joelhos, assentados, em pé. Senhor, a oração deles, ó Deus, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, e atender o pedido dos Seus filhos. Toma nossas necessidades em Tuas mãos. Toma a necessidade do nosso próximo em Tuas mãos. E, Senhor, que nós possamos continuar vendo, Senhor, o Teu agir, o Teu operar, o Teu mover sobre nós e através de nós. Faça a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Denis. Deus abençoe, irmão.
Abra sua Bíblia nessa noite, meu querido. No livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 6. Versículos 6 a 11, leremos nessa noite. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso de número 6. Palavra de Deus ao meu e ao teu coração. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Até aqui, meu querido e minha querida. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, que a tua palavra seja boa semente em terra fértil, gerando tua vida em nós, nos fortalecendo, nos edificando e nos abençoando. Em nome de Jesus, precisamos de Ti e Te agradecemos. Oramos no nome dEle, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Esse texto, meus irmãos, ele é clássico e emblemático na história da salvação, porque, como comumente chamamos, é o texto, a narrativa que nos remete à queda do homem, a queda do gênero humano. Através de nossos pais, e eu não vou entrar aqui em uma discussão se esse texto é histórico ou poético, mas eu vou me ater à realidade que é uma narrativa bíblica que nos traz conhecimento e bases para nossas convicções de fé, nossas convicções doutrinárias. Deus cria o homem a sua imagem, a sua semelhança, para ter comunhão com Ele, para se relacionar com Ele. Deus traz orientações claras, Deus coloca diante do homem, e também Deus coloca diante de nós uma extensão de possibilidades. Existem parâmetros, existem princípios que não podem ser quebrados. Deus é um Deus de princípios. Deus estabelece princípios através dos quais e orientados pelos quais nós vivamos, nós construamos a nossa história. Foi assim desde o Éden, é assim até hoje. Deus estabelece e dá ao homem e à mulher uma ordem muito clara: comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está vedada ao acesso de vocês. Há uma figura, há uma presença inusitada, há um intruso no Éden, a saber, Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, o tentador de Adão e Eva, o tentador de nossas almas. Alguém profundamente interessado em minar a tua vida, destruir a tua vida e te impedir e me impedir de viver os projetos e os processos de Deus para nós. Se aproxima, puxa assunto, cria uma situação, estabelece um diálogo. Há aqui no capítulo 3 um desenvolvimento do processo de tentação, e toda tentação tem a ver com as nossas entranhas, com as nossas voluções,
com as nossas concupiscências. Eu gosto muito quando o autor bíblico diz que, vendo a mulher que a árvore era boa, ela vê que a árvore era boa para se comer, palatável, atraente, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, não apenas está aqui no campo do apetite, mas da possibilidade posterior. As consequências, os resultados, os desdobramentos daquele fruto. Então, é uma tentação, é um processo que toca as facetas da existência humana. Ela cede, aqui a guisa de introdução, de preâmbulo, esse texto, versículo 6 de Gênesis 13, é muito usado para algumas afirmações e para culpabilizar a figura feminina na história da queda. Mas eu gosto muito de um livro chamado Silêncio de Adão, de Larry Crabb. Se você não leu, leia esse livro. Acho que já citei ele aqui em alguma mensagem pregada. Esse livro nos mostra que a queda, que o ato de ceder à tentação não é apenas um erro de Eva, mas também um erro do próprio Adão. Porque ninguém dá um alimento para outrem que esteja distante. O texto nos faz entender que Adão estava próximo de sua mulher, presente no processo de tentação, e ele não se posiciona, e ele é conivente, ele é partícipe. E ele aceita também o convite do tentador, agora através de sua esposa. Então, ambos, não só a mulher, mas o gênero humano é responsável pelo ato, pela escolha, pela livre escolha da desobediência. E aí, então, no arcabouço das consequências, que você encontra no capítulo 3, no desenvolvimento do capítulo 3, cada personagem dessa narrativa recebe, então, as punições originais. Mas nós não podemos, irmãos, interpretar o texto de forma pueril e superficial e dizer, não, a mulher foi a culpada pela queda. Não. A decisão de desobedecer a Deus foi de ambos. A mulher por dar ouvidos à serpente e o homem por se omitir, não se posicionar e participar do diálogo. E ser indiferente à ordem, como o autor bíblico diz, do Senhor Deus, Adonai, Yahvé. Então, irmãos, entendendo isto, nós, no trecho que lemos, vemos um momento muito sugestivo e que nos aponta para a história de salvação, porque esse texto apresenta para nós algumas figuras, alguns tipos, alguns sinais da obra redentora de Jesus. O texto nos mostra que no processo de tentação, homem e mulher cedem e caem e decidem desobedecer a Deus. Nós temos trabalhado, irmãos, e a Bíblia não nos isenta em nenhum momento acerca da importância e do papel preponderante de nossas escolhas. Ninguém peca sem querer. Ninguém peca enganado. Quando eu e você pecamos, pecamos porque quisemos. Porque ainda mais hoje, na nova aliança, nós temos em nós, como pensamos no último domingo pela manhã em nossa escola bíblica, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e não há tentação que nós não possamos suportar, irmãos. Quando alguém cede uma tentação, cede porque quis. No âmbito do Éden, homem e mulher foram avisados, orientados, Deus expôs, Deus colocou sobre a mesa as regras do jogo. Deus não age conosco de forma disfarçada, indireta. Deus propõe todas as suas orientações para nós. Homem e mulher sabiam o que fazer
para continuar na presença de Deus, agradando ao Senhor, mas eles decidiram, eles escolheram dar ouvidos à serpente. E aqui então uma questão muito interessante que permeia todo o trecho que nós lemos. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem conversado. Cuidado com quem você tem acolhido as palavras. Se somos homens e mulheres de Deus, somos chamados a andar com Deus, a ouvir Deus e obedecer Deus. Em muitos momentos ouvimos vozes equivocadas, quer sejam de pessoas mal intencionadas ou bem intencionadas, que se aproximam de nós como instrumentos de Satanás para nos engodar. Em alguns momentos, irmãos, nós ouvimos a voz do nosso coração, do nosso ego, da nossa natureza caída, e é muito perigoso, porque o nosso coração é profundamente corrupto, enganoso. O nosso coração não quer o nosso bem. E nós estamos em meio a uma sociedade que nos diz, ouça o teu coração, o importante é ser feliz, e nós não fomos criados, irmãos, para a felicidade pela felicidade. Nós fomos criados por uma felicidade, para uma felicidade que é resultado de nossa comunhão com Deus. Eis aí a grande diferença. Deus não é sádico, Deus não é mau. Tampouco estou aqui como alguém que encarna a tentativa de ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Como cantamos aqui, Ele é. E ponto final. Ele é Deus. Nós somos criaturas, agora em Jesus, salvos pela graça mediante a fé e feitos filhos e filhas de Deus. Mas Deus não precisa de defesas. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para esse texto, nós precisamos entender que nós fomos criados para a comunhão com o Senhor. E a felicidade, então, não é um fim em si mesma, mas é um modo como se vai no caminho, é consequência de nossa amizade com Deus. Adão e Eva aqui buscaram a sua satisfação. A narrativa e o processo de tentação é interessante. Árvore desejável para dar entendimento. Eles quiseram, eles acolheram a proposta da serpente. Acolheram uma voz diferente da voz de Deus. Quando eu e você ouvimos vozes e acolhemos vozes que não são consoantes à vontade do Senhor, nós estamos comprometendo a nossa vida e a nossa trajetória e a nossa família. A queda é fruto de uma decisão de ambos. E aqui também abre-se uma grande possibilidade de reflexão, porque mais à frente o próprio homem, e isso faz parte de nossas inclinações caídas, nós tentamos responsabilizar os outros por aquilo que é nossa responsabilidade. O meu casamento não deu certo porque a minha esposa era uma pedra de tropeço. O meu casamento não deu certo porque o meu marido era um traste. Eu estou aborrecido com o meu vizinho porque ele não presta. Eu não falo com o meu irmão porque ele é desagradável. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia é um convite constante a olharmos no espelho. Porque em muitas situações nós oramos por soluções e a solução passa pela nossa transformação. Em muitos momentos pedimos que situações mudem, pedimos que outros mudem, mas de fato quem precisa mudar sou eu, é você. E no texto aqui, há uma transferência de responsabilidades mais à frente, quando Deus os questiona. Eles tentam passar à frente a responsabilidade, e o próprio homem diz, a mulher que tu me deste. Ele responsabiliza a mulher, mas prioritariamente ele tenta culpar a Deus. Foi o Senhor que errou em me dar essa mulher. Aquela mulher que outrora ele viu, ficou extasiado e disse, osso dos meus ossos, será chamada varoa, lindíssima, maravilhosa. Agora ele fala, a mulher que tu me deste, o Senhor me deu um problema. O
por causa do problema que o Senhor me deu, eu caí. Tenta transferir a responsabilidade para a mulher, por sua vez, para a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Irmãos, nós temos que entender em alguns momentos que alguns processos problemáticos que vivemos, que foram instaurados em nossas vidas, foi por nossa responsabilidade. Porque enquanto não entendermos e não assumirmos a nossa responsabilidade, nós não nos abriremos para mudanças. Quando eu entendo que a responsabilidade foi minha, eu posso então confessar o meu pecado, me arrepender e mudar. E o texto fala sobre isso. E é interessante que no versículo 7, há um comportamento muito comum em nossa existência. Eles caem, eles comem do fruto, e as consequências se estabelecem sobre eles, e a primeira é: seus olhos se abrem e eles percebem a sua nudez. O pecado não está na nudez. Nós, em uma tradição agostiniana até, nós traduzimos a sexualidade, a nudez, como pecado. O problema não estava na nudez, o problema estava na condição de queda agora. Eles se percebem nus e tentam cobrir a sua nudez como quem tenta encobrir a sua impureza, a sua pecaminosidade. Há na construção do texto uma íntima ligação entre a consciência da queda e a nudez. Mas o texto nos diz que quando percebem a sua condição caída e pecaminosa, eles tentam disfarçar o seu drama. E através de folhas de figueira, eles fazem para si roupas para tentarem se cobrir, para tentarem esconder a sua nudez e a sua vergonha. É interessante como o homem faz isso. Aqui há uma manifestação clara de uma tentativa que nós fazemos todos os dias, de negar, de sublimar, de disfarçar a nossa condição. E a cobertura que eles fizeram através de folhas de figueira foi insuficiente para resolver o problema. Tanto é que nesse próprio texto, nós vemos o primeiro tipo de um sacrifício vicário, quando Deus faz para eles roupas a partir de um animal que fora morto. Alguém morreu para que pudesse oferecer para o homem e a mulher uma cobertura. Primeiro tipo, a primeira menção da necessidade de que alguém morra no lugar de outrem para haver cobertura e justificação. Ineficazmente, eles tentam disfarçar a sua queda. Meus irmãos, existem situações em nossas vidas que nós não podemos, por mais que tentemos, nós não conseguimos disfarçar. E aí, então, Deus sabe disso, e eu gosto desse texto porque ele é emblemático. O texto nos diz que quando homem e mulher ouvem a voz de Deus, eles fazem agora um movimento diferente daquele realizado todos os dias. Durante todos os dias, eles ouviam a voz do Senhor e iam em direção à voz do Senhor. Nesse dia, eles ouvem a voz de Deus e se escondem. Seguem para uma direção totalmente oposta. Eles fogem de Deus. E nessa noite, meu amado e minha amada, Deus está falando aos nossos corações. A cada dia em nossas vidas, Deus fala aos nossos corações. Nessa quarta-feira, Deus falou ao teu coração. Nessa quarta-feira, Deus falou ao meu coração. Creio eu que nesta noite, Deus está falando aos nossos corações. E qual será a nossa atitude em relação ao falar de Deus? A palavra de Deus. Ao chamamento de Deus. Porque ainda hoje, meus irmãos, há uma voz que ecoa dizendo: onde estás, meu filho? Filho meu, onde estás? Filha minha, onde estás? Deus nos chama à sua presença. Deus nos chama ao seu encontro. Deus nos chama à proximidade. Eles se escondem porque haviam pecado.
Eles se escondem porque se percebiam nus. Eles se escondem porque se percebiam indignos. Eles se escondem de Deus. E ainda assim o Senhor insiste, porque Deus estabelece contatos conosco que são profundamente libertadores e terapêuticos. Onde estás? Por que você está escondido? Por que nessa noite a tua alma está tão escabrunhada? Por que nessa noite o teu coração está tão pesaroso? Porque a percepção entre mim e ti é de quilômetros quando eu estou tão perto. Onde estás? Talvez nesta noite Deus te chame, Deus me chame a uma reflexão, para que nós digamos a Ele onde estamos e como estamos. E por que estamos. E no verso 10 o homem diz: ouvi a tua voz. E porque estava nu, eu tive medo e me escondi. A voz de Deus sempre é permeada por amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A voz de Deus sempre nos chama para que nós realinhemos a nossa vida à sua vontade, ao seu querer, à sua direção. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Não tive medo porque estava nu, mas eu tive medo porque eu te desobedeci. Na decisão e no ato da obediência, eu descobri muitas coisas, inclusive a minha nudez. E tive medo e estou com medo da tua punição. Das consequências que eram inevitáveis. E nós encerramos a leitura nessa noite, na parte A do versículo 11, quando Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Como você chegou a esse ponto? Qual foi o processo que te conduziu para esse momento da tua existência? Porque ontem eu estive contigo. E ontem você estava em paz comigo. Ontem passeamos no jardim. Ontem comungamos. Ontem conversamos. Ontem tudo estava bem. Porque hoje você se encontra nessa situação. É um diálogo, irmãos, rico, poético, teológico, profundo, que precisa nos conduzir à reflexão sobre nossas vidas, porque no trecho que nós lemos está uma foto de quem nós somos, e talvez do porquê de estarmos como estamos hoje nessa noite. O ideal de Deus para nós é um passeio no jardim. Eu não sei se você, como eu, gosta de interior. Se você me perguntar se eu prefiro viajar de avião ou de ônibus, eu vou dizer a você que eu prefiro viajar de ônibus. Por quê? Pegar estradas, esses rincões do nosso Brasil, e ver o verde interminável. Eu aprendi há muito tempo atrás que a contemplação é uma das ações e necessidades que trazem cura para a nossa alma. Precisamos contemplar a natureza, olhar para a natureza e sermos lembrados pelo Espírito Santo que há um Criador, autor de todas as coisas que vemos. A vontade de Deus para nós, e o ideal de Deus para nós é um convite para passearmos com Ele em meio aos pastos verdejantes da vida. Contemplarmos a sua beleza e a sua bondade. Ontem eu estive contigo. Ontem caminhamos. Ontem passeamos. Ontem não havia
ruído sequer em nossa comunicação. Por que hoje esse abismo? Por que hoje essa separação? Por que hoje essa vergonha? Por que hoje esse medo? Meus irmãos, a reflexão nessa noite nos traz um convite para que nós reflitamos sobre a voz de Deus que nos pergunta: onde estás? Onde está teu coração? Onde está a tua alma? E por que você está assim? Vez por outra, como Adão, como Eva, nós nos perdemos de Deus. Deus nunca nos perde de vista, irmãos. Deus nunca nos perde de vista. Entretanto, vez por outra, nós nos perdemos de Deus. E perdemos a sintonia fina, perdemos a possibilidade de ouvir, porque ouvir é mais do que escutar. Ouvir é receber e acolher a mensagem, praticar a mensagem. Escutar, todos nós escutamos, é processo biológico. Mas ouvir, no sentido que a Bíblia diz, é acolher no coração. Eles receberam a palavra de Deus, mas decidiram por uma direção oposta. Sempre que a gente decide por uma direção oposta, nós temos que estar prontos para as consequências disto. A obediência nos conduz a caminhos de bênçãos de Deus, companhia constante e perene, mas a desobediência nos conduz à sensação de solidão. E quanto mais distantes de Deus, mais as coisas ficam desordenadas. É impressionante. É impressionante como a queda nos conduz ao caos. Mas a nossa comunhão com Deus nos conduz a essa paz, a esse sentimento de existência orientado pela sua vontade eterna e perfeita. Não se esconda de Deus hoje. Você não precisa temer. Não tente retirar dos seus ombros responsabilidades que são suas. Existem situações que só vão melhorar quando você mudar. Existem questões na tua vida que só vão se resolver quando você se abrir para a mudança, para o arrependimento, para o acerto. Existem questões, irmãos, na vida que só mudam quando a gente decide o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é o caminho de assumir o ônus, o prejuízo. Mas, pastor, eu estou certo, não interessa. No reino de Deus, não interessa quem está certo. O amor é o caminho do prejuízo. Se você esperar para que o outro tome atitude, as coisas vão ficar como estão e vão piorar. Onde estás? Percebi a minha nudez. A queda me trouxe algumas percepções que eu antes não tinha. Me escondi com medo. Vem para cá. Eu vou resolver esse problema, ainda que provisoriamente. E mais à frente no texto ele diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Falando claramente de Jesus e da obra que ele realizaria na cruz do Calvário. Jesus é o descendente da mulher. Por isso que o Verbo precisou encarnar a partir de uma mulher.
E Jesus esmagou a cabeça da serpente. Jesus destruiu as obras do inferno, as obras do diabo. Paulo fala sobre isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, aquelas que começaram no Éden. Jesus resolveu o problema do mal, Jesus resolveu o problema da queda, Jesus trouxe para nós a possibilidade de novo, estarmos diante do Pai, não cobertos por folhas de figueira, mas cobertos pelo seu sangue, justificados pela fé. Essa noite, irmãos, através da experiência de nossos pais, somos chamados de volta aos passeios no Éden, porque nós fomos salvos para caminhar com Deus em meio a toda exuberância da natureza. Eu gosto da figura. Deus conversando com o homem e com a mulher enquanto caminhavam no jardim. Deus mostrando a eles a beleza de sua criação, a cada dia revelando a eles possibilidades múltiplas, multiformes. É para isso que o Senhor nos criou e para isso que o Senhor nos salvou. Que hoje não haja nenhuma interrupção, nenhuma impossibilidade, nenhuma vergonha, nenhum medo. Que hoje seja tempo de passar a vida limpo. É um exercício que nós temos que fazer continuamente. Porque nós somos especialistas em más decisões, em péssimas escolhas, em equívocos na jornada. Nós somos especialistas. Mas que bom que o Senhor é especialista em graça, reconciliação, perdão, transformação e novidade de vida. Que o Senhor te abençoe, você que está aqui hoje, você que está conosco virtualmente. Acolha essa palavra em teu coração. E quando você ouvir, quando você estiver conosco, você que nos segue virtualmente, que a graça de Deus te alcance nessa noite, você que está aqui, e que a graça de Deus te alcance quando você nos ouvir, quando você celebrar a Deus conosco. Que o Senhor abençoe a tua vida hoje. Vamos ficar de pé, louvar ao Senhor, porque estamos caminhando para o fim de nosso culto. Senhor.
Fomos criados à tua imagem e semelhança. A imago Dei está em nós. Mas essa imagem foi aviltada pela queda. Nos afastamos, Senhor. E nós te louvamos pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Te louvamos pela nova natureza, Pai. Mas continuamente, Senhor, precisamos tanto do teu toque de graça, porque a nossa inclinação é para o afastamento, o erro, para nos escondermos. Pai, perdoa-nos. Nessa noite, Pai, teu povo está aqui e esta palavra é um toque de graça, um toque de vida, para que nos realinhemos aquilo que o Senhor tem para nós, como indivíduos, como cidadãos do reino, como família de Deus, como famílias. Nos conduza, Senhor, de volta ao jardim. Nos conduza, Senhor, de volta à centralidade da tua vontade. Nos conduza de volta ao senhorio de Cristo. Nos ajude, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Em muitos momentos, Pai, o mundo é um grande inimigo. Mundo como sistema vigente. Em outros momentos, como o texto nos mostra, o diabo se levanta para nos engodar em seus ardis. Livra-nos. Livra-nos do mal. Entretanto, Senhor, em outros momentos, nosso grande inimigo é o nosso coração. Nossa vaidade, nossa maldade, nossa rebeldia arraigada em nossa natureza, o cinismo, a indiferença. Senhor, livra-nos de nós. E como tu fizeste com Adão e Eva, que apesar de escondidos, eles não estavam distantes do teu controle, do teu domínio, do teu amor. E o Senhor nos chamou para si. E o Senhor nos reconduziu e reconduziu a humanidade e inseriu a humanidade no plano de salvação. E naquele momento ali, através de tipos, o Senhor iniciou, estartou no Cronos a história de salvação que já havia sido consumada na eternidade. Porque a tua palavra nos diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Senhor, que nessa noite a tua graça e soberania nos reconduza para ti. Que o Senhor traga cura, restauração, reconciliação, bênçãos sem medida sobre nós, teu povo, tua igreja, para que possamos caminhar contigo no Éden. Em nome de Jesus, agradecemos e te louvamos. O povo de Deus com alegria, então, diz amém e amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Estamos caminhando para o fim deste culto. Nós temos alguns avisos breves, lembretes, na verdade. Próximo domingo nós teremos assim. Próximo sábado, 23 de julho, nosso café com comunhão. Esse encontro, como temos trabalhado aqui, é um convite muito importante para a liderança de nossa igreja. E quem é a liderança de nossa igreja? Quais são os convidados para esse encontro? Você que é membro da diretoria estatutária, você que é componente do Ministério Diaconal, você que faz parte, você que é coordenador de um dos nossos ministérios, líderes de organizações, membro de nosso Conselho Fiscal,
você está convidado para esse encontro em nome do Senhor Jesus. Nós trataremos aí de alguns assuntos, algumas questões que têm a ver com o nosso futuro. Já são 7 meses que temos caminhado juntos. Algumas coisas precisam ser consolidadas, algumas direções precisam ser tomadas. Eu preciso muito que a liderança de nossa igreja, daqui muita série esse convite, esteja conosco no próximo sábado. É um café, então venha com o teu coração aberto, traga um item para compartilharmos um café gostoso no sábado pela manhã. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar nossas vidas e a nossa igreja em nome de Jesus. Também um convite, também um aviso, é que nós teremos um almoço missionário no próximo domingo. Está aí a foto, a projeção e há uma lista de encomendas em nossos grupos de WhatsApp. Se você não fez a sua encomenda ainda, faça, ainda dá tempo, para que nós tenhamos o controle de quantas refeições serão encomendadas e todos os recursos levantados através do almoço missionário, logicamente, será enviado, irá compor a nossa oferta de Missões Rio. Nós estamos envolvidos nesse projeto de Deus. Então, se você não encomendou o teu almoço, comente. É uma grande oportunidade para dar aquela folga para o fogão e almoçar com mais tranquilidade no próximo domingo. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te conceda um restante de semana muito abençoado. Que os próximos dias sejam plenos de comunhão e de respostas de Deus. Que nessa noite o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Deus te abençoe. Amém e amém. Até o próximo culto, querido. Deus abençoe você.